L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'or. Às vezes eu tô de bobeira, assim, muito tempo livre não, algum tempo livre, ainda mais umas semanas corridas aí tem muito tempo livre, eu fico todo embananado, cara. Agora eu tava entre estudar espanhol, adiantar meu almoço, gravar esse podcast e ir no barbeiro. Aí eu parei no banheiro, comecei a espremer umas espinhas no rosto, aí meu rosto ficou todo cagado. Eu vou fazer a barba também. E tá bom de ser pra fora parte do meu rosto com a navalha, então talvez o barbeiro esteja suspenso por hoje. Amanhã eu faço a prova de espanhol. Aí embolei tudo, aí eu vou gravar. Aí vamos gravar. Bom dia, tudo bom? Você está escutando Parabar com o juízo. Episódio, se eu não me engano, 115. Que legal, 115 episódios. Pela métrica, até o episódio 300 a gente já acabou essa parada aqui, cara. Então, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô tranquilo. Amanhã, como eu falei, tem um teste, né, um exame de proficiência em espanhol. Estou prestes a me tornar uma pessoa decretadamente, né, declaradamente, certificadamente hispanohablante. Um pouquinho de hispanohablante para nós outros. E fazer um teste DL. Ver que dá pra passar desse negócio aí. Se você pegar uns material piratão aí, uns PDF, é parecido com as provas, né? Então, faz os exercícios lá, aprende umas preposição, aprende umas conjunção, escreve um pouquinho, escuta um pouquinho, pronto. Tá lá. Partiu. Mas, além de amanhã ter esse exame, no sábado eu vou pro Rio de Janeiro. Saio aqui de Porto Alegre e vou pro Rio de Janeiro. E Porto Alegre é um lugar muito legal que tem muito ciclone extratropical passando por perto, né? Se você olha o mapinha de formação de ciclones e formações de esses fenômenos climáticos, assim, né? Você vê que ali no sul do Atlântico, perto da Antártida, o bagulho pega, né? Não é à toa que ali o sul da Argentina é casca grossa. Mas esses ciclones resvalam aqui em Porto Alegre / Rio Grande do Sul. E aí eu, como uma pessoa que já sou cagona para pegar avião, me desejem sorte. Sábado de manhã aí, lidando com um avião com ciclone extratropical. De ciclone, já diria os meninos, né? Mas esse não é o assunto do nosso podcast, não é sobre medos e fobias de andar de avião. É sobre o antiédipo. 11h18, vamos até 11h38. Calma aí. Posicionando aqui para não roubarem para mim nem para vocês esse horário. Pronto, 20 minutinhos. E a gente está precisamente... Muito legal, minha Bíblia tá limpinha aqui. Passei a borracha no antiédipo, ele ficou mais clarinho, mais transparente. A capa dele. Então aqui na parte exatamente 3.6, os elementos de profundidade da representação, representante recalcado, representação recalcante, representado deslocado. Um título horrível, né? do parágrafo. E a gente chegou até a página 219, mas como eu falei, a gente ia voltar aqui da 218 mesmo. Então vamos começar a parada aí para eu tentar entender o que está rolando aqui, senão espero que vocês também entendam. Bora lá. 218. Podemos assim esboçar as diversas instâncias da representação territorial nos sócios primitivos. Então, há diversas instâncias da representação. Em primeiro lugar, o influxo germinal de intensidade condiciona toda a representação. Ele é o representante do desejo. Então, o influxo germinal de intensidade, que no exemplo das organizações familiares, aquilo está antes do nome e das designações de parentesco, né? Dos nomes das pessoas e das designações de parentesco. Né? O famoso influxo germinal intensivo.
Ele é o representante do desejo. No fundo é isso que o desejo deseja, né? Eles falaram lá atrás. Mas se ele é dito representante, é porque vale pelos fluxos não codificáveis, não codificados ou descodificados. Ele já é um representante, né? E ele tem a validade, ou seja, ele tem a representação exatamente desses fluxos não codificáveis, não codificados ou descodificados. E esses, como eles não são codificáveis, eles não têm nem representação, né? É aquilo que não se representa. E eles em si, né? Mas o que você chega neles é uma representação desses fluxos. É o réu lacaniano? Acho que não, mas ao mesmo tempo parece. E aí? Nesse sentido, ele implica, à sua maneira, o limite dos sócios, o limite e o negativo de todos os sócios. Faz sentido, né? Porque se o sócios nunca chega a isso, né? Ele é um limite, é sempre a representação de outra coisa, né? Não da coisa em si. Assim, a repressão desse limite só é possível se o próprio representante for recalcado. Aí que é importante, né? A repressão desse limite só é possível se o representante for recalcado. Então não é que se recalca os fluxos descodificados, não codificados e... como é que é aqui? Não codificáveis, não codificados ou descodificados. Não é que se recalca isso. O que se recalca é o representante do desejo. O influxo general de intensidade condiciona toda a representação. Ele é o representante do desejo. Por isso, né, que ele vale pelos fluxos. Ele não é os fluxos codificados e decodificados. Esse é o fluxo germinal. Mas, a repressão desse limite só é possível se o próprio representante for recalcado. Então, é isso que eu quero dizer. O influxo germinal, que é o condicionante de toda a representação, ele é o representante do desejo, que é os fluxos descodificados do desejo, né, que eles estão sempre falando. Esses fluxos descodificados, eles não se recalcam, porque eles não podem nem ser inteiramente representados, né? Ou sempre a representação é aquém e além. E essa representação do desejo, esses são os influxos germinais. E esse influxo germinal, que é o próprio representante, esse sim pode ser recalcado. Este recalcamento determina o que passará ou não passará do influxo no sistema em extensão e o que ficará bloqueado ou estocado nas filiações extensas, o que, ao contrário, se moverá e escorrerá segundo as relações de aliança, de maneira que se efetue a codificação sistemática dos fluxos. Pronto, aí que a gente parou. Esse recalcamento, ou seja, o recalcamento do representante, determina o que passará ou não passará do influxo no sistema em extensão, que ficará bloqueado ou estocado nas filiações extensas, e o que, ao contrário, se moverá e escorrerá segundo as relações de aliança, de maneira que são essas possibilidades de abertura, né? De maneira que se efetue a codificação sistemática dos fluxos. Damos o nome de aliança a essa segunda instância, que é a própria representação recalcante. Damos o nome de aliança a essa segunda instância, que é a própria representação recalcante, pois as filiações só se tornam extensas em função das alianças laterais, que medem os segmentos variáveis. Então a gente volta, a gente já tem o representante do desejo e a representação recalcante como as alianças, né? Porque são as alianças, são as filiações, é em função das alianças laterais que as filiações se tornam extensas, né? Porque as alianças laterais medem os segmentos variáveis. De alguma forma, é o que a gente estava falando muito antes aí. Se você está ouvindo na ordem, faz mais sentido. Se você está como eu, tentando ler semanalmente, alguma coisa se perde, né? Então, a gente via que lá no começo da hipótese deles sobre aliança e filiação, eles colocam que a aliança é anterior à filiação, né? Então, acho que é isso. É porque primeiro tem-se uma política, primeiro tem-se formação de alianças para depois você ter uma certa possibilidade de valoração, de inscrição, de produção de sentido. Primeiro o encontro, né? Primeiro é a aliança. E aí, a partir disso, a partir dessa diferença, desse grau de diferença que se afirma
as disjunções exclusivas de alguma maneira, né? E aí, nessas alianças, você tem o que eles usaram aqui, representação recalcante. De onde a importância dessas, entre aspas, linhagens locais que Lilith identificou, fecha aspas, né, linhagens locais, e que duas a duas organizam as alianças e maquinam os casamentos. Então é isso, né? De onde a importância dessas linhagens locais que Lilith identificou e que duas a duas organizam as alianças e maquinam os casamentos. Então, nas linhagens locais, onde a aliança é primeira do que a filiação, e por isso que ela é representação recalcante, as alianças laterais, que podem medir os segmentos variáveis e que fazem existir em função delas as filiações, né, é que nessas alianças de duas em duas organizam as próprias alianças e maquinam os casamentos. Né? Desculpa, as linhagens locais de duas em duas organizam as alianças aí, maquinam os casamentos, que aí está no lado das filiações, né, de construção das filiações. Quando lhes atribuímos uma atividade perversa normal, que há muito tempo atrás também eles falaram dessa ideia da perversão, lá do Henri, né, que é aquele que... Agora esqueci. Não tá bem conclusivo nessa parte, mas é um conclusivo que tem que lembrar de coisa para desse caralho, né? Pô, onde é que tá aquela coisa? Aqui, acho que eu achei. Não achei. Ah, aqui, já achei. Henri aqui, tá na página 198, ou seja, 20 páginas lá para trás, né? É já a atividade altamente perversa dos grupos locais que maquinam os casamentos na territorialidade primitiva. Então essa era a ideia que estava aqui o tempo todo, né? Uma perversidade normal ou não patológica, como o Henri dizia, dos casos em que se manifesta, entre aspas, a citação do Henri, um trabalho psíquico de seleção, de refinamento e de cálculo. Isso já é a patologia, né? Uma certa artificialidade dos processos, né? Seleção, refinamento e cálculo. O que se passa, e é o que se passa desde o início, visto que não há um nômade puro que possa contentar-se em cavalgar os fluxos e encantar a filiação direta, mas é sempre um sócio que espera assentar-se e já extrai e desliga. Então, voltando aqui para onde a gente estava, né? Quando eles atribuem uma atividade perversa normal, ou seja, de cálculo, né, de seleção, queríamos dizer que esses grupos locais eram os agentes do recalcamento, os grandes codificadores. Os agentes do recalcamento, os grandes codificadores. Dessa representação recalcante, né? Essa possibilidade dessa distribuição mesmo desse cálculo. Por toda parte em que homens se encontram e se reúnem para apanhar mulheres, negociá-las, reparti-las, etc. O gato entrou embaixo da cama aqui. É possível reconhecer o laço perverso de uma homossexualidade primária entre grupos locais, entre cunhados, comaridos, parceiros de infância. Né? Deu para entender, assim, né? Nessa negociação há toda uma perversão. E aí há uma homossexualidade por essa confluência de gênero, né? Do gênero masculino fazendo esse tipo de negociação aqui, nesse caso, nesse exemplo que eles estão dando. Que de alguma forma faz essa repartição, faz esse cálculo perverso de inscrição, né? De inscrição e de atribuição de valor, distribuição, delimitação, qualificação, né, desses outros corpos e dos próprios corpos a partir dessas alianças. Né? Isso é o perverso normal, o perverso não patológico na linguagem do Henri, importado pelo Deleuze e Guattari. Sublinhando o fato universal de que o casamento não é uma aliança entre um homem e uma mulher, mas uma aliança entre duas famílias, existe, entre aspas, né, uma aliança entre duas famílias, entre aspas, uma transação entre homens a propósito de mulheres, isso que é a ideia bem da perversão, né, desse cálculo. Georges Devereux, vai ter daqui a pouco quem é esse cara, tirava disso a correta conclusão de uma motivação homossexual de base e de grupo. Interessante esse ponto aqui para mim. Georges Devereux, Considération ethnopsychanalytique sur la notion de parenté.
Quem é o Jorge Devereux, não sei, mas essa parte é interessante. Vai de encontro com o que a Rede Segato fala, de uma pré-história patriarcal da humanidade, né? Sempre... E aqui agora eu tô com um livrinho aqui da Gayle Rubin, Políticas do Sexo, que ela vai falar do... uma antropóloga, né? Que foi até traduzida pelo Levi-Strauss, que vai falar do tráfico de mulheres. Eu tô curioso de ler esse livro. Uma feminista radical, antes do termo ficar cooptado aí por tretas transfóbicas, né? Mas a Gayle Rubin é uma feminista radical. Vai pensar que primeiro, pelo menos que eu saiba, né? A primeira opressão não é de classe, mas é de gênero, né? E a Rita Laura Segato vai bastante nessa esteira aí, né? Diva antropóloga argentina. O fato universal de casamento não é uma aliança entre homem e mulher, uma aliança entre duas famílias, uma transação entre homens e mulheres. Jorge Devereux tirava disso a correta conclusão da motivação homossexual na base do grupo. Coisa perversa. O gato tá meio triste também, querendo brincar, tem que dar uma moral pra ele. Através das mulheres, os homens estabelecem suas próprias conexões. Aí eles vão retomar aqui as sínteses conectivas as sínteses produtivas do desejo, né, a partir dessa relação já de inscrição dos sócios, né, ou seja, do uso extensivo da síntese. Né. Através das mulheres, essas mulheres como fluxos, né, no sentido de escassez e de excesso. Os homens estabelecem suas próprias conexões através da disjunção, segundo a síntese, homem e mulher, dessa divisão, desse registro, que é a cada instante o resultado da filiação, a aliança põe em conexão os homens de filiação diferente. E onde que entra o consumo nisso, né? Talvez é o que eles vão falar agora. A questão por uma homossexualidade feminina não resultou em grupos amazônicos capazes de negociar os homens? Essa é a pergunta que eles fazem. Talvez encontrar sua resposta na afinidade das mulheres com o influxo germinal, portanto, sua posição fechada no seio de filiações extensas, histeria de filiação por oposição à paranoia de aliança. Aqui é interessante, né, falar de uma antecipação de um dever mulher, de uma posição importante do dever mulher, mas em especial uma abertura para esse limite filogenético, né? E aí bem biologicista nesse sentido, mas não chega a ser biologicista, mas apoiado na biologia, que é a hipótese, eu estou entendendo assim, né? A questão, por que os homens que vão fazer, essa questão é fundamental para a minha pesquisa, né, sobre construção do patriarcado e formação das masculinidades contemporâneas, então vamos demorar mais aqui. É uma hipótese meio boba, mas ao mesmo tempo é interessante. Ó. A questão, por que uma homossexualidade feminina não resultou em grupos amazônicos capazes de negociar os homens, que chegaram a existir, né? E essa é a hipótese, porque se há uma aliança perversa homossexual masculina que faz girar e marcar os sócios a partir do fluxo de mulheres, por que não houve uma aliança feminina, né, lésbica, por meio de uma homossexualidade feminina, que produziu aliança e começou a registrar os sócios a partir do fluxo de homens? E aí a hipótese deles, né? Talvez encontre sua resposta na afinidade das mulheres com o influxo germinal. O corpo biologicamente marcado como mulher, esse corpo que concebe, né, esse corpo que pare, esse corpo que gesta o influxo germinal, talvez essa grande afinidade, essa proximidade do corpo da mulher, e de alguma forma é um elogio na parte da Deleuze e Guattari, essa afinidade com o desejo, de alguma forma, né, do corpo da mulher com o desejo, portanto, sua posição fechada no seio de filiações extensas, ou seja, tem algo muito mais próximo das filiações extensas com a mulher. Aqui pode ser uma baita justificativa para a opressão feminina, né, num ponto biológico, mas por outro lado pode ser uma aproximação quase que filogenética, quase que estrutural da mulher da relação com o desejo, né, da mulher biológica, né, da mulher cis. Não necessariamente cis, mas biológica. Né. Histeria de filiação por oposição à paranoia de aliança. Então é isso, né? Uma tendência
feminina, uma tendência das mulheres construir uma histeria de filiação, né? Essa posição fechada no seio das filiações extensas. Complicado, eu achei meio bobo, ao mesmo tempo complicado, ao mesmo tempo interessante. Então vamos ver aqui, né? Como é que eles dão prosseguimento. E isso eu não estou defendendo, eu estou só tentando entender, tá? A homossexualidade masculina é, pois, a representação da aliança, esse bando de paranoico perverso, que recalca os signos ambíguos da filiação intensa bissexual. Lembra lá, né, que na ordem intensiva todos os signos são ambíguos, né? O menino é ao mesmo tempo filho, tio, irmã, tem toda essa ambiguidade possível dos signos. E é com o sistema extensivo que você tem, que se dá a partir dessa aliança homossexual e paranoica entre os homens, que pode recalcar os signos ambíguos da filiação intensa bissexuada. É interessante eles falarem bissexuado, né? Porque lá na frente eles vão falar de N sexos, não de bissexualização. Mas dá pra entender sim o sentido do bissexual. Cara, essa parte é bem fundamental para entender, tanto antropologicamente como psicanaliticamente, como é que o Deleuze e Guattari pensam o masculino e o feminino, né? Eu achei bem interessante. Devereux, no entanto, parece nos enganar-se duas vezes. Caralho, pera aí, velho. Tá, tudo isso talvez eles estejam só se baseando no Devereux, né? No considerações etnopsicanalíticas do parentesco. Cara, esse texto tem que dar uma olhadinha. Fudeu. Mas enfim. Devereux, no entanto, parece nos enganar-se duas vezes. Primeiro, quando declara ter por muito tempo recuado em face dessa tão grave descoberta. Diz ele de uma representação homossexual, não passando isso de uma versão primitiva da fórmula segundo a qual todos os homens são pederastas, e certamente não são mais do que quando maquinam casamentos. E certamente não são mais quando maquinam casamentos. Por outro lado, e sobretudo, ele se engana quando quer fazer dessa homossexualidade de aliança um produto do complexo de Édipo enquanto recalcado. Ah, tá, então não é uma crítica à conclusão, né, do Devereux, mas o jeito que ele chega lá, né? Por outro lado, e sobretudo, ele se engana quando quer fazer dessa homossexualidade de aliança um produto do complexo de Édipo enquanto recalcado. Não é o complexo de Édipo que está sendo recalcado. O que está sendo recalcado nesse sentido por Deleuze e Guattari é o influxo germinal. A aliança nunca se deduz das linhas de filiação. É importante. Não pode haver complexo de Édipo, que é algo no jogo extensivo das filiações, uma vez que a aliança não se reduz a essa filiação, por intermédio do Édipo. Eu vou terminar esse negócio aqui rapidinho. Segura as pontas aí que está acabando. Ao contrário, ela articula essas linhas sob a ação das linhagens locais e de sua homossexualidade primária não edipiana. Existe uma homossexualidade primária não edipiana. Isso que é interessante, hein? Homossexualidade primária não edipiana. Que doideira, né? E se é verdade que existe homossexualidade edipiana ou filiativa, é preciso ver aí apenas uma reação secundária a essa homossexualidade de grupo, inicialmente não edipiana. Então existe uma homossexualidade de grupo, essa aliança masculina perversa paranoica, né? Isso que me deixa muito curioso, né? Porque essa tendência dos homens, que é uma coisa meio batida hoje em dia, né? Mas que os homens só amam si mesmos, essa homossexualidade, mas não como uma homossexualidade de filiação, mas uma homossexualidade por aliança, né? Não tem nada a ver com o complexo de Édipo, mas uma questão de poder mesmo, né? De poder masculino. Caralho, essa parte aqui é fundamental para entender uns paranauê lá na Segato mesmo, nas estruturas elementares, nossa, estruturas elementares parentescas é foda. Estruturas elementares da violência. Quanto ao Édipo, em geral, ele não é o recalcado. Ou seja, o representante do desejo. Essa que é a história, né? O desejo não deseja Édipo, e aí tem um representante recalcado que é o Édipozinho. O desejo deseja os influxos germinais. O representante dos influxos germinais é essa imagem dos influxos germinais. Pois este está aquém e desconhece totalmente papai e mamãe. Ou seja, o desejo está aquém e não conhece papai e mamãe.
E ele também não é a representação recalcante. Não é, o desejo não é a representação recalcante, é um fluxo germinal. Pois essa está além e se torna discerníveis as pessoas submetê-las às regras homossexuais da aliança. Que é esse influxo germinal que se relaciona com o influxo germinal, mas ela é apenas, esse influxo germinal é apenas a representação recalcante do fluxo do desejo descodificado, não codificável ou não codificáveis, não codificados ou descodificados. O incesto é tão somente o efeito retroativo da representação recalcante sobre o representante recalcado. Então vamos de novo. O incesto, ou seja, a interdição do incesto, é tão somente o efeito retroativo da representação recalcante sobre o representante recalcado. Essa representação desfigura ou desloca o representante sobre o qual incide, sobre o qual ela projeta as categorias tornadas discerníveis a que ela própria instaurou. Ela lhe aplica termos que não existem antes que a aliança tivesse precisamente organizado positivo e negativo no sistema em extensão. Ela o assenta sobre o que está bloqueado nesse sistema. Cara, ficou confuso, mas eu acho que deu para entender. O incesto, ou seja, o desejo não deseja Édipo, o desejo deseja o representante recalcado, que é o influxo germinal. Por que faz parecer que o desejo deseja um incesto ou deseja Édipo? Porque há na operação da aliança uma representação recalcante, ou seja, a produção de conexões globais e síntese juntiva a partir das alianças políticas dos homens, que fazem um conjunto de representação recalcantes e desambiguam os signos dos sexos, desambiguam o influxo germinal, né, os signos do influxo germinal. Isso é representação recalcante. Então, como conclusão, o incesto só pode parecer como representante do desejo, ou representante recalcado, nos seguintes termos. Um incesto é tão somente o efeito retroativo da representação recalcante, pensa isso como esse jogo das alianças políticas dos homens, sobre o representante recalcado, o influxo germinativo. Só conferir se é isso mesmo. É o representante. Isso mesmo, o representante recalcado, ou seja, o influxo germinativo. Aí ele segue. Essa representação, ou seja, esse movimento da aliança homossexual e paranoica dos homens, desfigura ou desloca o representante, o influxo germinal, sobre o qual ela incide. Ela atua sobre esse mesmo plano de imanência do influxo germinal e esse representante do desejo. Atua sobre. Eu vou ter que pegar mais 5 minutos aí, bicho. Sobre o qual ela projeta, então é um jogo de projeção. É tão paranoico que é um jogo de projeção mesmo, nesse sentido, né? As categorias tornadas discerníveis é que ela própria instaurou. É bem paranoico o movimento, né? Produz uma aliança homoerótica, uma aliança homossexual, instaura-se quais são os valores e fala-se assim, no fundo a gente sempre quis isso aqui é sempre o que a gente quis, o desejo quer isso, né? Vamos dar essa palavra, essas categorias que a gente criou, é com certeza tudo que o desejo quer, né? Tornadas discerníveis a que ela própria instaurou. Ela lhe aplica termos que não existem antes que a aliança tivesse precisamente organizado positivo e negativos, que eu tinha falado, né? Nos signos ambíguos, né? No sistema de extensão, ou seja, não havia isso na ordem intensiva, esse signo do positivo e negativo organizado pelas alianças. Ela o assenta sobre o que está bloqueado nesse sistema. Caralho. Édipo é certamente o limite, mas o limite deslocado, que agora passa para o interior dos sócios. Parece que sempre foi isso que os sócios quis, sempre foi isso que as pessoas quiseram. Édipo é a imagem enganosa a qual o desejo se deixa prender. É isso que você queria, os fluxos descodificados, o incesto. Começa então uma longa história, a da edipenização. Mas precisamente tudo começa na cabeça de Laios, o pai de Édipo, né? O velho homossexual do grupo, o perverso que arma uma armadilha ao desejo, porque o desejo é também isto, uma armadilha.
A representação territorial comporta essas três instâncias. O representante recalcado, que são os influxos germinais, a representação recalcante, que são as alianças, né, e a configuração homossexual e paranoica, e o representante deslocado, que é Édipo e o incesto. Puta que pariu! Por que é importante voltar a essa história de Édipo e de Laios? Porque parece uma história, mas só que quem tinha esse grande medo e quem tinha medo da profecia, que inicialmente expulsa o filho do reino de Tebas para não ser assassinado, é o próprio Laios, né? E parece que, tipo assim, a tragédia, se você olha de um ponto de vista, recai sobre Laios, sobre essa decisão paranoica, né? Essa decisão, caralho, meu filho vai me perseguir, então é isso. E aí quando o Édipo mata ele, tudo faz parecer como se Édipo sempre quisesse matar o pai, mas na verdade era o pai que queria se livrar do filho, né? A grande história é essa, que na verdade é isso, né? Ele manda matar o filho. E é um camponês lá que não executa a função. Vale muito ler a tragédia, né, de Sófocles, Édipo Rei, porque ela tem muito mais nuances, né? Esse foco meio bobo nessa nomenclatura do Édipo como quem quer comer a mãe e matar o pai é limitado, né? Motivo não faltava para ele matar o pai. Fiquem espertos. Caralho, hoje foi, hein? Suei pelos olhos. Forte abraço, até semana que vem, que a gente já tá no... Onde estamos? No 3.4, psicanálise e etnologia. Acho que mais fácil não vai ficar, né? Mas pelo menos terminamos uma parte aí. Beijo, até mais.